Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estar com vocês hoje, nessa noite maravilhosa. E muito mais, todos nós, com a presença de José de Mococa, nosso mentor da Casa de Caridade, os irmãos queridos que nos ajudam, esses anjos da guarda que nos protegem sempre, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. O que basta para nós é simplesmente vir à Casa de Caridade, sairmos desta e continuarmos trabalhando, continuarmos levando o exemplo que aprendemos aqui, né? Aprender é bom demais. Executar, exemplificar é melhor ainda. Estaremos sempre vivendo novas oportunidades, maturando as nossas vidas, maturando o nosso desempenhar. Isso é importantíssimo, gente. E como sempre meu papai Sola falava, né? Que nós aqui estamos para curar mais o espírito do que realmente o corpo. O corpo é reflexo, não é? Da purificação das nossas almas. Então estejamos felizes de estarmos todos aqui, estejamos felizes de passarmos pelas dificuldades e conseguirmos vencê-las, e não nos esqueçamos que todos nós temos amigos, todos nós temos irmãos, encarnados ou desencarnados, que estão ao nosso lado, e não é por mera casualidade, não é? Jesus nos dizia, não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Então, vamos começando mais esse lindo trabalho, mais essa reunião. A reunião essa aqui é uma reunião de desobsessão, né? Só que a gente sempre começa com a palestra, depois tem os passes, né? Que são retiradas as entidades negativas, mas a espiritualidade maior trabalha em todos os aspectos, né? Trabalha nos aspectos da matéria, os aspectos espirituais, e são maravilhosos. Hoje nosso irmão que vai nos agraciar com a palestra vai ser nosso irmão Esmeraldo. Ele está com uma vontade danada, os pezinhos não para de mexer, está até tremendo, muita vontade. Ele vai falar sobre o livro, o veneno livre. Isso? Ou é além do livro? Veneno livre. Veneno livre? Então tá, veneno livre, tá bom, gente? É nós e Deus, Esmeralda, fica à vontade. Som na caixa aí, né? Que tem um somzinho. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Cartas e Crônicas, do nosso querido irmão X, a lição intitulada Veneno Livre. É sobre isso que eu vou ler ela, né? Eu dei alguma para cada um, tem mais aqui, se alguém quiser tem aqui. Mas antes de falar do veneno livre, eu vou estar... Olha, isso aqui é água, né? Mas essa água vem com carinho, essa água vem com uma atenção, essa água vem com uma dedicação de quem traz, e ela acaba sendo altamente valorizada. Sábado a gente teve a presença da Benê aqui, e a Benê nos mostrou uma preocupação enorme, que viveu durante, não sei se não precisou tempo, do formular a palestra para vir nos trazer. E pelo jeito ficava ela na frente do espelho dizendo, mas se eu falar assim, não. Se eu falar assim, não. E viveu um estudo danado, viveu uma preocupação enorme para trazer palavras corretas, palavras que não nos agredissem, palavras que tivessem uma colocação que não nos dificultasse o entendimento, e vai por aí afora. E a Haja Vista mostrou, na palestra que fez, na lição da figueira seca, um entendimento que não se tinha até o presente sobre a figueira. Então, são coisas muito profundas que acontecem, mas se a gente estiver vivendo a vida num mecanismo danado, a gente nem percebe essas coisas. Então, essa é uma dificuldade, essa é uma das mudanças que a gente tem que viver. A dita atenção, o dito entendimento para as coisas que estão nos acercando. A criança, às vezes, sem falar, está nos pedindo alguma coisa.
a gente precisa prestar atenção nesses pormenores da vida. E daí a gente vai começar a poder dizer que passamos a aprender a viver. Porque de roldão, tudo isso passa desapercebido. E acaba sendo uma pena. Então está aqui no Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, o Humberto de Campos, o irmão X, o veneno livre. Olha, essa lição do veneno livre, dos mais velhos da casa, é para saber ela de cor e salteada. Que para me chutar e errar, o sol leu umas 25 vezes para nós. Para me chutar e errar. E diz assim, então, no veneno livre: pede você que os espíritos desencarnados se manifestem sobre o álcool, sobre os arrastamentos do álcool. Muito difícil, entretanto, enfileirar palavras e definir-lhe a influência. Basta lembrar que a cobra, nossa velha conhecida, cujo bote comumente não alcança mais que uma só pessoa, é combatida a vara de ferro, porrete, pedra, armadilha, borralho, água fervente, boca de fogo. Vigiada de perto pela gritaria dos meninos, pela cautela das donas de casa e pela defesa do serviço municipal. Mas o álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre. Onde quer que vá, e em muitos casos, quando se fantasia de champanhe ou de uísque, chega a ser convidado de honra, consagrado em consagrados eventos sociais. Escorrega na goela de ministros com a mesma sem cerimônia que desliza na garganta dos malandros encarraptados na rua. Endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios. No entanto, diga isso num banquete de luxo e tudo indica que você, a conselho dos amigos mais generosos, será conduzido ao psiquiatra se não for parar no hospício. Ninguém precisa escrever sobre a aguardente, tenha ela o nome de vodka ou suco de cana, rum ou conhaque, de vez que as crônicas vivas, escritas por ela mesma, estão nos próprios consumidores, largados à bebedeira nos crimes que a imprensa reclama de sensacionalismo, nos ataques da violência e nos lares destruídos. Esses comentaristas de semelhantes demolições devem ser chamados à mesa redonda da opinião pública. É indispensável sejam trazidos à fala as vítimas de espancamento no recinto doméstico, os homens e as mulheres de vida respeitável que viram a loucura aparecer de chofre no ânimo de familiares queridos, as crianças trazidas de horror ante o desvario de tutores inconscientes e, sobretudo, os médicos encarnecidos no duro ofício de avaliar os ferimentos humanos. Qual não acredite que nós, pobres inteligências desencarnadas, passamos a grafar com mais vigor os efeitos da calamidade terrível que escorre de copinho a copinho. É por isso, talvez, que as tragédias do alcoolismo são quase sempre tratadas a estilete de sarcasmos. E, creia você,
que a ironia vem de longe. Consta do folclore israelita uma história popular fartamente anotada em vários países por diversos autores, que Noé, o patriarca, depois do grande dilúvio, rematava a prestos para lançar a terra ainda molhada, apareceu o espírito das trevas, perguntando insolente: que desejas remontar agora? Uma vinha, respondeu o ancião sereno. O sinistro visitante indagou quanto aos frutos esperados da plantação. Sim, esclareceu o bondoso velho, serão frutos doces e capitosos. As criaturas poderão dedicar-se com eles em qualquer tempo, depois de colhidos. Além disso, fornecerão um milagroso caldo que se transformará facilmente em vinho saboroso, elixir capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e repouso. Exijo sociedade nessa lavoura, gritou Satanás arrogante. Noé, submisso, concordou sem restrições, e o gênio do mal encarregou-se de regar a terra e adubá-la para o justo cultivo. Logo após, com a intenção de exaltar a crueldade, o parceiro maligno retirou 4 animais da arca enorme e passou a fazer a adubagem e a rega com a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco e com o excremento do macaco. À vista disso, quantos se entregam ao vício da embriaguez apresentam os trejeitos e os berros sádicos do bode ou a agressividade do leão, quando não cai na estupidez do porco ou na momice dos macacos. Esta é a lenda. Entretanto, nós, meu amigo, integrados no conhecimento da reencarnação, estamos cientes de que o álcool, intoxicando temporariamente o corpo espiritual, arroja a mente humana em primitivos estados vibratórios, detendo-a de maneira anormal na condição de qualquer bicho. Esse finalzinho aqui é o doído da história. Quando a gente se põe na condição de se ver na condição de um desses 4 bichos, desses 4 animais. Se desencarnar é normal, porque estamos encarnados. Agora, se reencarnar vai ser também necessário, mas requer um tempo, requer uma espera, requer uma preparação. Só que, por alimentar esse vício nessa expressão, eu cheguei lá com o meu perispírito, com a minha condição mental, abraçada num animal de qualquer natureza. Qual o tempo que eu vou gastar para voltar a essa reencarnação? Voltar a se reencarnar já requer uma dificuldade, requer um preparo, requer uma atenção, requer um monte de coisas que, sabe, não é assim de qualquer jeito. Mas eu estou com a minha condição impregnada na gordura do porco, na momice do macaco, sabe? Como voltar com o perispírito impregnado nessa condição? A gente fica falando desse umbral, que esse pessoal é ruim, mas a gente então, não sendo tão ruim assim, está abraçado com essas situações também. E abraçado com essas situações, em outras tantas outras condições que a gente
faz vista grossa. Não, é pela altura que eu tenho que comer tudo isso. Ah, é? Vai. Não, é pela... Eu posso fazer isso. Tá, vai. A gente já tem informações aí, recebidas de toda sorte, forma e natureza, das modificações que a gente tem que pôr em prática na vida. Todos os excessos são prejudiciais. E esses, os vícios mais pesados, mais notórios que a gente tem em humanidade, sabe? Vão nos dificultar em quantidade essa próxima reencarnação. Até a Terra está para se tornar um planeta de regeneração a nível de futuro. Se eu for para lá agora, nessa condição, será que eu vou voltar para a Terra e acompanhar ela nesse crescimento, nessa modificação de planeta para regeneração? Sabe? Porque a gente fala em século, parece muito tempo. Não é. Um século é uma existência. Um século eu tenho, com 66 de vida, 38 de doutrina, dá um século. Jogo rápido, dá um século. Agora, um século do outro lado, de uma forma nua e crua, é um tempo outro. É uma condição outra. Que apoio eu estou levando? O que está me esperando? O que eu estou fazendo por merecer? Qual vai ser essa minha condição? Então, esse movimento que a Terra vem envolta nele, se tornando um planeta de expiação e provas para regeneração, se eu não começar a me cuidar, eu não vou ver ele acontecendo aqui no planeta. Eu vou ver acontecendo, que ninguém está desprovido da bondade do Pai. Mas vai ser em uma das pratas do infinito. Não vai ser aqui não. Eu não estou acompanhando de uma forma correta, de uma forma natural, o avanço que vem sendo me proporcionado pelo conjunto dos acontecimentos. Eu estou achando que comigo é assim. Ué, depois eu vou me haver com esse, comigo é assim. Sabe? Eu estou impregnando a minha condição nessas dificuldades todas. Depois eu vou querer o quê? E disse-nos Jesus: teremos que pagar até o último centavo. Não vai ter negócio de tampar o sol com a peneira, não vai ter negócio de proteger A ou B. Não existe isso na lei divina. Aqui na lei da terra a gente pode viver aí a corrupção, dá o seu jeitinho e tal, e se sai, muda de cidade e tal, e vamos tocando barco. Mas perante as leis do Eterno, não. Ela é justa e soberana. A cada um segundo as suas obras. Não foi qualquer um que disse, foi Jesus. Então a gente precisa prestar atenção com essa oportunidade que a gente está com ela em vida. Porque problema, dificuldade, todo mundo tem. Inclusive, meu Deus, mais problemas e dificuldade que tem os vultos que a gente lê e sente vontade de ser como eles, as nossas não são nem a metade, nem nada do que eles viveram. A gente pega o Francisco de Assis, sofreu, a gente pega o Chico, sofreu, a gente pega o Gandhi, sofreu, a gente pega o Luther King, sofreu, a gente pega todo mundo sofreu. Mas sofreu em quantidade, a gente pega a Ivone Pereira, sofreu, todo mundo que a gente pega, que são hoje mártires para nós, que são hoje exemplos, inclusive deixaram para nós aí no campo da literatura, sofreram. E nós não estamos sofrendo tudo isso. A gente tem dificuldades que dá para ser... Aliás, passa,
muitas outras que a gente já teve, já passou. Então essas que vem vindo, ou as que a gente está vivendo agora, vão passar, passa. Mas só que a gente está num mínimo esforço, né? Sem se aperceber dessa mudança que a gente tem que viver. Sem prestar atenção no que eles sofreram para serem, estarem onde estão, e a gente quer estar lá, mas sem esforço. Sabe? Sem esforço. Se esforçar não, se esforçar é para os outros. Eles é que precisam se esforçar, eu não. Então fica difícil. E a gente não tem como tampar o sol com a peneira, quando disse-nos Jesus, a cada um segundo as suas obras. É preciso que a gente tem visto aqui, eu estou falando isso e começa a descer. A gente tem visto aqui, isso está com cerca de, para me chutar e errar, 4, 5 meses. Todo mentor que se manifesta fala da nossa individualidade, da oportunidade que a gente está com ela em mãos. Não é para estar se preocupando com o Pedro ou com o Paulo, é para fazer a sua parte, é para você viver os seus estudos, viver o seu crescimento, o seu entendimento e vai por aí afora. Exemplifica, mas não fica falando, não fica se ombreando não, que vai dançar os dois. Não fica se ombreando não, que vai descer todo mundo. Não fica se ombreando não, que está todo mundo perdendo tempo. Estude, se melhore, exemplifique e faça a sua parte de uma forma individual. É o que tem falado todos os mentores, inclusive sábado não foi diferente. Então, é preciso que a gente preste atenção nessa oportunidade que a gente está com ela, nessa presente encarnação, e não é preciso viver algum esforço aí daqueles, né, excepcionais aí, como viveu o Buda, né, extremos, para entender extremos. Não, é só, olha, vivemos a prece, vivemos a compreensão e damos o nosso melhor nos momentos precisos. Porque é um tal do quando eu estou sozinho, ninguém está me vendo, sabe? Não é meu, não faz mal. Isso está errado. A gente não se apercebeu disso ainda, que isso está errado. Não é meu, não faz mal, vamos estragar. Não é meu, vamos jogar fora. Não é meu. Por mim, eu não estou nem... Ah, mas está errado. O universo é uno. E nós estamos dentro desse uno universo. Com inteligência, com discernimento, com literatura, com informações. Então já dá para a gente viver determinadas mudanças. Se eles ainda estão fazendo assim, é de lamentar. Mas como está dizendo os mentores, a gente tem que fazer a nossa parte no campo e na condição da nossa individualidade. Então é preciso que a gente preste atenção e viva essas mudanças. Hoje é dia do voluntariado, né? E os que são voluntariados estão de parabéns, os que foram estão de parabéns, os que serão estão de parabéns. Ser voluntariado é alguma coisa muito meritória. Ser voluntariado é participar do entendimento que aquela palestra que o nosso irmão trouxe aí, da empatia. Porque eu vou lá passar um dia fazendo alguma coisa por alguém, eu não sei nem para quem que seja. E estou lá e vou dar o meu melhor e vou estar fazendo. Então isso é, sabe, viver o cada um segundo as suas obras e estar conquistando, ficar nesse planeta para quando ele se tornar um planeta de regeneração, eu poder estar aqui dentro. Disse o Quaresma aqui, na quarta-feira passada, meu Deus, aquilo foi uma tremenda de uma aula da nossa condição, né? De estar reclamando, de estar maldizendo, de estar blasfemando, de estar incompreendendo, de estar... E a gente quer ser igual um Denis, a gente quer ser igual um Vitor Hugo, a gente quer ser igual um Chico. Esses caras não blasfemavam como nós, eles não reclamavam como nós, eles entendiam as pancadas que estavam sendo recebidas
agradecia a Deus, se humilhava e continuava. E a gente não quer fazer esse esforço. Então, torna-se difícil. E como a gente está vendo e tendo conhecimento, é preciso que a gente passe a ter atenção para a nossa vida, para que a gente continue aqui, para ter condição de acompanhar essa modificação do planeta e estar nele quando ele se tornar um planeta de regeneração. Se não, como nós não fomos homens aqui, né, bichos aqui para se tornarem humanos, a gente não vai ser daqui para se tornar merecedor do planeta de regeneração. A gente vai ser levado para outros mundos, iniciar tudo de novo, e quem sabe lá a gente veja essa regeneração como se dá. É isso. Muita paz.